Oi gente, tudo bem? Eu postei esses dias um vídeo falando sobre alguns insights que eu tinha tido. E aí no meio do vídeo eu falei sobre arquétipos, enfim, que é uma ferramenta que eu utilizo bastante, que eu tenho estudado cada vez mais. Ainda não sou uma especialista em arquétipo, mas busco muito entender, estudar sobre, e como eu sempre falo, tudo que eu vou aprendendo eu vou repassando. E aí uma pessoa perguntou, inclusive tá aqui a fotinho, como eu faço para ativar o arquétipo, né? Ativar os arquétipos. Eu vou contar para vocês como eu faço para ativar, mas antes eu vou explicar como eu faço para identificar quais arquétipos eu preciso. Uma forma de você identificar é você estudar sobre o arquétipo, né? Estudar sobre os arquétipos e ver qual que se encaixa com o que você está querendo, com o que você está buscando nesse momento. Sempre é muito importante você realmente estudar sobre o arquétipo, porque todo arquétipo tem lado luz e lado sombra. Assim como os remédios, tem um efeito colateral. Tem as coisas pelas quais ele serve ali, mas também tem um efeito colateral. E às vezes o efeito colateral é bom também pra gente, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que está buscando perder peso e o efeito colateral do remédio é você perder um pouco do apetite, e aí, por consequência, você acaba perdendo peso, então é um efeito colateral bom. E também, pensando que nem todo efeito colateral dá em todas as pessoas, então é muito importante você ter isso. E muitas vezes também, não é porque o arquétipo tem aquele lado sombra que necessariamente você vai ativar isso em você. Basta você também ter consciência sobre aquilo. Por exemplo, o arquétipo da raposa, ele tem um lado sombra ali da pessoa ficar um pouco mais espertinha, querer tirar um pouco mais de vantagem. Então, tendo consciência disso e tendo bem definido quais os seus valores, você obviamente já toma consciência e se porta para não tirar vantagem de outra pessoa. Mas, no meu trabalho, eu sou terapeuta holística, sou uma especialista vibracional, trabalho com energia. Uma das minhas mediunidades é a radiestesia e eu faço utilização de algumas ferramentas. A semente da vida e a mesa alquímica de Saint Germain. E aí, eu desenvolvi alguns gráficos que eu utilizo através das ferramentas para conseguir passar para os meus clientes uma orientação mais assertiva em relação aos arquétipos. Então, eles me falam quais são os objetivos de vida deles. Por exemplo, o meu objetivo é perder 30 quilos, viajar ao mundo, comprar uma casa própria e me casar. Esses são os meus objetivos de vida. E aí, então eu anoto o nome da pessoa, data de nascimento, os objetivos de vida dela, conecto as ferramentas, né, a ferramenta que eu estiver usando no dia, ou a semente da vida, ou a mesa alquímica, conecto a pessoa, né, a essa egrégora que cuida da ferramenta, e aí eu desenvolvi alguns gráficos de arquétipos. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, são mais de 100 tipos de arquétipo. Entre eles a maçã dourada, bússola, âncora, chave, deusa Ártemis, cigana, enfim, muitos. Aí esse outro aqui é só para celebridades. São só celebridades arquetípicas, né? Esse outro aqui, que tem mais de 100 também, são só para animais arquetípicos. E aí esse daqui é só para pedras, cristais. Esse outro... esse aqui são outras coisas, e daí eu vejo também as áreas. Então, eu conectei a pessoa à egrégora, as ferramentas, eu falei os objetivos dela, e eu vou ver quais áreas precisam ser ativadas. Por exemplo, precisa ativar ação, disciplina, ansiedade, precisa ser um arquétipo de animal, ela precisa de mais clareza mental, ela precisa se conectar com o seu eu, com a sua missão de vida, trabalhar mais a sua espiritualidade, a questão da prosperidade, relacionamento. Então, eu pergunto tudo isso, aí a ferramenta vai me validar, vai dizer o que a pessoa precisa trabalhar, e aí depois eu investigo o que precisa ser ativado, e aí eu vou utilizar esses gráficos para ver quais arquétipos precisam ser ativados e se tem algum que precisa ser desativado. E aí, como se ativa um arquétipo? Que essa é a pergunta inicial. Existem algumas formas. Você estudar sobre o arquétipo já é uma forma de você estar ativando ele, tá? Uma outra coisa é você ver a imagem todos os dias, de 5 a 10 minutos por dia. Então, eu faço uma montagem com os arquétipos que apareceram. Geralmente aparecem 3 arquétipos no máximo para quem tá começando. Quem já tem um pouco mais de experiência, aparece 5, 6, 8 arquétipos é o máximo, e já são para as pessoas que já trabalham com essa energia, que já entendem, que já utilizam. Por quê? São muitas informações, né? É uma energia muito forte. Então, você tem que ter cuidado. Para quem tá começando, no máximo 3 arquétipos. E aí você vai fazer uma montagem com essas imagens dos arquétipos que foram pedidos. Mas não é qualquer imagem. Tem que ser imagens que se conectem com você. Então, por exemplo,
apareceu para você o arquétipo, né? Você que desejou ativar, você quer ativar o arquétipo da maçã dourada. Então você vai procurar no Google uma imagem, enfim, no Google, no Pinterest, enfim, uma imagem de uma maçã dourada que se conecte com você, aquela que você mais se agradar, aquela que você mais se sintonizou, aquela que quando você viu, brilha os seus olhos. É muito importante que você realmente gaste um tempo ali para escolher o arquétipo certo, né? A imagem arquetípica certa, porque ela precisa sintonizar com você. Feito isso, um outro ponto importante, busque imagens limpas. Limpas no sentido, a imagem da maçã dourada que tenha só ela. Porque se tiverem outros elementos, por exemplo, se tiver um cavalo na foto, se tiver uma chave, se tiver uma corrente, é outro arquétipo. Então, por exemplo, às vezes você vai ativar o arquétipo da águia. A águia é um pássaro, muitas imagens têm nuvens juntos. O arquétipo da nuvem é outro. Então, busquem sempre imagens limpas, que tenha só o arquétipo que você está ativando. E aí faça a montagem lá de todos os seus arquétipos e coloque como tela de fundo o seu celular, seu WhatsApp, se você quiser, da área de trabalho do seu computador. E todos os dias eu faço dessa forma. Eu acordo, olho as imagens por um tempo. Antes de eu meditar, que eu faço meditações diárias, eu também fico um tempo ali olhando, e aí eu entro em estado meditativo, e antes de dormir eu também fico olhando para essas imagens. Fale também, pense também enquanto você estiver olhando, eu estou ativando o arquétipo da maçã dourada. Eu estou ativando o arquétipo da maçã dourada. Fale isso se você quiser. Eu ouvi alguém falando sobre isso e tenho feito. Às vezes eu só observo, às vezes eu fico concentrada, às vezes eu falo isso, estou ativando o arquétipo tal. Tem pessoas que utilizam de sons, né, que ficam, por exemplo, estou ativando o arquétipo de águia. Então, fica buscando ouvir sons, né, da águia, a ver vídeos falando sobre a águia. Isso também é maravilhoso, porque você vai estar estudando, aprendendo, ouvindo, se conectando mais. Você está ativando um arquétipo de um cantor. Ouça as músicas, veja as entrevistas. O que eu não recomendo tanto são aqueles áudios de bioquineses, sabe? Por quê? Ali você não sabe o que realmente a pessoa colocou. E como é pro seu subconsciente, você tem que saber o que a pessoa colocou ali. Então, se você for ativar através de bioquineses, tome cuidado. Que seja de uma fonte segura. Então, o mais seguro é isso, é você escolher a imagem, colocar a imagem no lugar onde você consiga ver todos os dias de 5 a 10 minutos, ver todos os dias de 5 a 10 minutos e estudar sobre o seu arquétipo. É isso, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem saber sobre os arquétipos, sobre as áreas, se vocês quiserem saber mais sobre as ferramentas, fiquem à vontade para perguntar. Encaminhe esse vídeo para quem está precisando, né, ter um up na vida, quiser entender um pouco mais, está querendo saber como ativar os arquétipos. E se você quiser fazer uma sessão comigo, é só entrar em contato. Tá bom? Um beijo grande!